Graças a paz, povo. Com a glória de Deus, estamos aqui para mais um Pode Crer, o nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Pedro, hoje com a presença ilustre do nosso irmão Márcio Bernardo. Seja muito bem-vindo, Márcio. Faça as ordens. Galera, a gente já tava com saudade dele gravar, né, Marcinho? Tempinho aí, a gente teve o congresso aí de jovens, por isso que a gente deu essa pausa. Mas é como o Marcinho disse, é um prazer, Márcio, recebê-lo aqui. É um prazer a gente bater um papo aqui legal para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente conversar, a gente se abrir um com o outro aqui e a gente começar logo dizendo assim, quem é Márcio Bernardo? Márcio Bernardo, de antemão eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar fazendo parte desse podcast. Agradecer aqui esses dois camaradas aqui, são uma bênção para a nossa igreja, são um exemplo de pessoas íntegras, pessoas que são dedicadas na obra do Senhor. E lhe digo que, na verdade, é um desafio estar aqui perto de vocês, né? Porque a gente vê as entrevistas que já foram feitas e a gente coloca na situação, o que é que eu posso contribuir, né? Mas quem é Márcio? Eu cheguei na igreja em 2002, mais ou menos em 2002, e veja como Deus trabalha na vida das pessoas, né? Às vezes a gente pensa que você vai vir para a igreja, o congresso é maravilhoso, porque o congresso ele mobiliza, ele traz a atenção das pessoas, ele é um confrontamento muito grande que traz. Mas quem nos trouxe para a igreja foi através de uma pessoa muito tímida, Samuel, filho do pastor Manuel Nascimento, que em uma viagem, meu irmão Marcílio, numa viagem de carnaval, né? Retiro? No retiro de carnaval, Marcílio foi, eu não pude ir, não sei qual o motivo. E Marcílio gostou muito da viagem. E a partir da influência de Samuel na nossa família, nós começamos a frequentar a igreja. E foi aí quando eu comecei aos cultos, aos poucos, mas foi através de Samuel que foi ramificado o evangelho, digamos assim, na minha casa, né? Na nossa casa. Mesmo meu pai sendo, a família do meu pai sendo, digamos assim, protestante, mas não praticantes. E católicos, mas também não tão praticantes assim, né? Aí através disso a gente começou a frequentar a igreja. Não sei se eu já estou adiantando alguma coisa. Não. Começamos a frequentar a igreja e foi muito bom, foi muito impactante. E a gente começa a ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes você nasce num lar cristão e se torna difícil conhecer o evangelho porque você acaba, que digamos assim, meio que saturado do meio. Tanto é que muitas pessoas estão na igreja e se entregam na verdade depois. Às vezes não foi um verdadeiro batismo ali, né? Eu mesmo sou uma testemunha prova disso, né? A vida toda na igreja, mas depois já de maior, foi que o cara vai realmente entender o que é aquilo, né? Justamente. E lá em casa foi o seguinte, a gente estava num processo muito complicado, processo de questão de família, problema muito sério com meu pai, e às vezes naquele momento a gente fica pensando, meu Deus, mas por que eu tenho passado por tantas aflições? Porque essa angústia tem sido tão forte na família, algo que impactou muito a minha família negativamente, mas tudo tem um trabalhar de Deus. Verdade. Porque depois eu começo a imaginar, se Deus não tivesse permitido que aquelas situações tivessem acontecido, talvez não tenha sido um impacto tão forte, o qual tivesse nos despertado, né? E a gente vê qual seria o destino da minha família, o meu destino, dos meus irmãos, da nossa casa hoje, se tudo aquilo não fosse necessário. Aí, às vezes, as pessoas vêm pelo amor, é um ditado popular, e outros vêm pela dor. Lhe digo, e pela dor, até, digamos assim, uma redundância, dói, né? Dói. Mas uma dor que quando você passa por ela, ela causa um amadurecimento muito bom. Porque esse amadurecimento ele vai servir de experiência para que você possa ter a maturidade de encontrar com outras pessoas que estão vivenciando também problemas difíceis, problemas familiares, casos na justiça, que foi o nosso caso, não vou especificar tanto, mas que você fica com a maturidade a ponto de ajudar outras pessoas. Sim. E às vezes a gente pergunta, mas por que acontece tantos processos na vida de um, na vida de outro? E é bom que Deus trate dessa pluralidade de pessoas que chegam na igreja, que são pessoas com culturas, conhecimentos, famílias diferentes, conhecimentos diferentes, e essa pluralidade é que faz com que a igreja seja um organismo vivo.
Verdade. Né? Eu lembro que quando Paulo escreve aos Efésios, eu achei bastante interessante que a gente está estudando essa semana nos homens, estudando o livro de Efésios. Na verdade, nós estamos estudando os livros da prisão, as cartas para as coisas da prisão. E a carta que Paulo escreve aos Efésios, a gente está estudando, e como é interessante essa carta. Porque a gente pôde ver ali como tudo está centralizado em Cristo. Né? Poder ver o que Deus fez pela vida das pessoas. E entender que às vezes a gente diz, poxa, eu não faço parte dessa casa. Porque você vem de fora e você começa a ver aquele ambiente, aquelas famílias que num lar assim, tão perfeito, num lar tão harmônico, pessoas que vivem com tanta paz, que você diz, poxa, eu nunca vivenciei isso aqui. Eu encaixo nisso. É estranho, né? Entendeu? É um negócio muito estranho. E o livro de Efésios é interessante, a gente está estudando, e a gente está fazendo esse estudo, e a gente vendo como Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque na história do povo de Deus, o plano de salvação do Senhor é complexo. Porque o judeu, ele tinha todo mundo, como na verdade como pagão, né? O gentil ele é o pagão. Exatamente. Então, você fazer com que as pessoas possam entender que existe um Deus que não é só para os judeus, mas Deus que é para o pagão. Então, existe um Deus que não é só para aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade, mas eu que estou de fora, também, que veio de outro ambiente, também posso fazer parte dessa comunidade. E Deus vai me abençoar ricamente. Eu lhe digo, se não fosse o poder de Deus na vida da minha família, eu não sei nem se estaríamos vivos. Não existe acaso com Deus, né? Justamente. Não existe acaso com Deus. E assim, a gente vê o poder de Deus trabalhando na nossa vida diariamente. Né? Às vezes a gente fica constrangido em não poder dar de volta aquilo que a gente recebe. Que a gente dá de volta muito pouco. Verdade. Do que a gente poderia contribuir. Verdade. Ô, Márcio, e pegando esse gancho aí, eu lembro que a gente certa vez conversando, acho que foi em algumas das reuniões, que você falava muito sobre pouca reunião, né? Que tu falou assim, que tu já frequentou, não, você foi membro da PIB de Maceió, não foi assim, pastor Técio? Sim, sim. Como é que se deu esse processo? Uma curiosidade que a gente nunca conversou, talvez o pessoal de casa também não... Porque quando nós nos casamos, veja como é interessante e como é importante a interação da igreja, e como não existe na igreja, trata a igreja como o corpo de Cristo. Não existe atividade da igreja que seja menos importante do que o outro. Tanto o pastor que está lá na frente, quanto a pessoa que está na recepção, ele tem igual importância para quem está chegando. Por quê? Nós somos, não vou citar o nome das igrejas para não ser antiético, mas quando eu casei com a Elane trabalhava perto de Águas Belas, e eu trabalhava como representante, e aí trabalhava na região do interior, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Sim. Pegava a sua região do interior e depois fui transferido para Maceió. Eu disse, não, vamos procurar a igreja para visitar. Procuramos 1, 2, 3 igrejas. Teve até uma igreja do nosso meio batista mesmo, que eu coloquei o nome, eu quero reunião na minha casa. Ninguém deu valor. Mas quando nós chegamos na PIB, a recepção já foi um negócio fora de série. Quando a gente chegou, aquele sorriso no rosto das pessoas... PIB Maceió. PIB Maceió. E aquilo nos cativou de uma forma muito impressionante. E como... Chegou um determinado momento que eles queriam trabalhar com pequenos grupos, e a gente tem que parabenizar o trabalho que o pastor Manuel Nascimento fez na nossa igreja, principalmente nas edificações, que nós utilizamos muito lá, e logo nós fomos inseridos em um grupo e começamos a trabalhar. Foi uma experiência muito boa, uma experiência maravilhosa. O pastor Técio é um homem de Deus, pregações maravilhosas, e vivemos tempos abençoados ali com eles. Aí tu se converte em 2002... Aí depois conhece a Elane, trabalha fora, vai para a PIB Maceió. Eu me converti, eu cheguei em 2002, me batizei em 2003, 2006 nós fomos embora, digamos assim. Por 3 anos aqui. Ficasse quanto tempo lá na PIB Maceió, Márcio? Nós ficamos lá, acho que até outubro de 2011. Até outubro de 2011 nós ficamos lá, quando voltamos para morar aqui. Mas foi muito bom, um local muito bom, um local que é uma igreja muito parecida com a nossa, uma igreja família. É verdade. A igreja que trabalha muito, jovens bastante atuantes. Quando eu morei em Maceió, no tempo de faculdade, eu frequentava lá, né? Final de semana, normalmente eu estava aqui, mas quando eu ficava lá, eu ia também à igreja que eu mais... Mesmo tendo outras igrejas batistas perto de onde eu morava,
mas eu preferi me deslocar também para lá, porque justamente por isso. Eu acho que eu senti essa mesma coisa, né? Essa afinidade com a nossa igreja, com a nossa galera, a forma de trato, a forma com que a galera via a igreja. Realmente isso aí que o Márcio falou é uma verdade, lá nas PIBs, né? Daqui e de lá. Tem um negócio interessante. Eu lembro que uma vez a gente estava no culto de oração de quinta-feira e chegou um rapaz, dava para ver que ele estava com algo alterado, né? Uma pessoa que talvez com problema demoníaco. E aí aquele rapaz já entrou diferente na igreja, sentou lá no primeiro banco. E era culto de oração, a gente estava se dividindo para orar, e sentou a pessoa, eu, o pastor Técio, outro irmão e esse cidadão. E durante o culto, antes desse período, esse rapaz sempre rindo, sabe? E aquele negócio estranho, a gente sentou do lado dele, e algo interessante que ficou marcado na minha cabeça. E aquele homem chegou assim, com a voz estranha, e disse bem assim, vocês não sabem para quem está aqui. Interessante que o pastor Técio disse bem assim, e você não sabe para quem eu trabalho. Aí aquele rapaz se levantou e foi embora, mas eu achei interessante no dia. Mas essas experiências que ficam. E uma coisa que você falou é a questão da simplicidade, né, do evangelho. Falou a questão da questão do Samuel, né, de uma forma simples, um convite simples, teve a capacidade de mudar uma família, né? E às vezes e a questão da recepção, tudo isso, então a gente vê, eu sempre costumo falar que o evangelho ele é muito simples, porém profundo, mas ele é muito simples, nessas pequenas coisas é que a gente começa a mostrar o evangelho, né? E hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado para não fugir disso, dessa simplicidade. Lógico que a gente não vai fazer as coisas de qualquer forma, não é de qualquer forma, mas é o natural, né? Porque a gente fala fazer realmente o que nós devemos fazer como cristãos. Esse posicionamento fora da igreja, esse posicionamento em vários aspectos. É muito interessante, é sempre algo que chama atenção. Porque, como o Márcio falou, às vezes os congressos, né? Voltamos os olhos para os congressos e esquecemos de como receber o irmão na porta. Isso no é culto algo, de quarta, por exemplo. culto de Culto de quarta. quarta-feira. E isso é algo que a gente tem que nós temos que nos policiar. Ouvindo testemunhos como esse, é que a gente faz com que os nossos olhos se abram para essas questões. Porque é importante nós fazermos um congresso, é importante nós termos aqueles momentos da fazer com excelência, mas não faltar o essencial, que é realmente essa simplicidade do dia a dia. Porque, com certeza, inevitavelmente tem visitantes no congresso, mas nas quintas, nas quartas, as reuniões, nas sextas-feiras de oração, sempre tem também. E a gente, como é que a gente tem tratado isso, né? Por isso que a gente, essas experiências que nós temos aqui é sempre muito, eu gosto muito no Pode Crer por conta disso, porque a gente começa a ver que a gente acha que as pessoas chegam de uma forma na igreja, mas uma palavra, um convite para um retiro, na verdade, fez com que... E como você falou, né, você chegou a frequentar outras igrejas, antes de chegar na PIB, antes de realmente se conhecer o evangelho, outras igrejas de outras, sem ser batistas, assim? Vocês chegaram a frequentar antes? Não, na verdade, vejam bem, é difícil falar porque é difícil não me emocionar, mas eu comecei a ver, Deus começou a trabalhar na minha vida, uma certa vez que eu fui a Maceió visitar meu pai. E aí eu fui com um rapaz que ele é da igreja Maranata, na verdade. Interessante que ele foi falando do evangelho daqui até lá. Eu fiz a visita ao meu pai, tinha tido uma situação meio complicada lá, voltei. E aquela viagem que demorou, teve um acidente no meio do caminho, demorou aquela viagem. Acho que, e tanto ida como uma volta, mas passou em frações de segundos. Que é o maninho que da capotaria, né? Foi pregando o evangelho e, na verdade, estava escrito. Aí a gente passei alguns dias frequentando a igreja lá, a igreja Maranata, igreja muito boa, pessoal com uma palavra madura, pessoal muito bom, comprometido com o evangelho. E aí foi nesse mesmo período, olha, veja como Deus trabalha. A palavra do Senhor, Salmo 34, versículo 7, diz que onde o Senhor acampa ao redor do que os tem, nos livra. Mas Deus é tão interessante que Ele nos ama de tal forma que ainda que nós ainda não tenhamos o temor dEle, mas Ele se preocupa conosco. E agora, eu analisando, olha, Deus mandou Samuel para cercar meu irmão, e Deus fez com que eu fosse cercado por uma pessoa que fosse ministrando a palavra daqui até lá. Então, Deus começou a cercar as pessoas, cercar minha família de todos os lados. Agora, porque muitas vezes a gente tem um coração duro e não quer ouvir. Não percebe, né? Às vezes. Né? Não percebe. Aí o maninho ensinou essa palavra
Mas assim, com a questão, a gente acaba se identificando melhor na time de Palmeiras, né? Mas deixo um abraço aqui para uma pessoa maravilhosa. Ele foi fundamental para que eu pudesse ter essa sede, assim, querer adquirir o conhecimento da palavra. Porque a palavra, quando ela é lançada, ela gera uma sede em nós, que é quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, nós queremos conhecer prosseguir em conhecer, porque é algo que não sacia assim com qualquer coisa. Então, quando a gente semeia, por isso que a gente semeia a palavra na vida de alguém, a gente acha que não que é besteira, mas a gente vê como é que o evangelho, por isso que Paulo falando que o evangelho é o poder de Deus, a transformação do homem, porque quando a gente lança o evangelho, ele está lá. Às vezes uma palavra a gente acha uma viagem como essa, né? Talvez ele fez ali, mas até hoje isso foi fundamental na vida. Então, o evangelho é esse evangelho que nós temos que buscar todos os dias. Né? E aí, são quantos irmãos, Márcio? No caso, são 5 na verdade, né? Todos são evangélicos? Não. Por parte da minha mãe são 3, né? Sou eu, mais velho, tenho 42 anos, Marcílio, que é o do meio, e o mais novo, que é o Marco, né? Eu tenho mais uma irmã que mora em Salgueiro, por parte de pai, e tenho outra também que é de outro casamento do meu pai, que tem a idade da minha menina, 4 anos. A idade da minha menina, 4 anos. Mas que estão no Evangelho, só eu e o Marcílio, né? O meu irmão mais novo, Deus está trabalhando na vida dele e vai chegar o momento. Amém, né? amém. E como foi assim, o Marcílio é pastor, né? Como foi, assim, na hora que ele disse, não, vou para o seminário, como foi que você recebeu, a família recebeu no momento? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente nunca pensa que as pessoas vão ter uma certa rejeição, né? Da nossa parte, foi bem aceito, porque assim, foi um chamado de Deus realmente para a vida dele. Ser pastor é um desafio muito grande, porque você se colocar na dependência do Espírito Santo de Deus para onde o Senhor vai te levar. Porque hoje em dia existe uma questão muito de mercado e, como todos os locais, a gente vê que às vezes há uma influência que as pessoas não estão ali por questões de vocação, mas por questão de quanto ele vai poder receber. E não é um chamado fácil, né? Às vezes quer profissionalizar o chamado pastoral, né? E é longe disso. Tanto que, assim, se formam muitas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, mas a gente vê que a bagagem, às vezes, é pouca. Porque, infelizmente, os meios de ensino hoje, eles são muito influenciados, né? Sim. A gente sabe como é influenciado. E acaba que os cursos, que você é formado pastor, não porque você fez o curso de teologia, mas é como, na verdade, um aperfeiçoamento, né? Porque a gente vê o apóstolo Paulo, uma das coisas que eu acho mais interessante, e uma das pessoas que eu mais gosto de estudar, era a desenvoltura dele. Porque ele falava várias línguas, né? É um cara culto, né? É um camarada que, quando ia dialogar, ele conhecia a cultura, ele conhecia a pessoa, ele conhecia as regras. Tanto é que quando ele foi ser açoitado, disse, rapaz, você pode bater no cidadão romano? Exatamente. Né? Aí volta para o grupo, fala numa língua, depois vem e fala. Então, é o conhecimento, que é muito bom. E Deus vai usar todas as pessoas dentro da necessidade que o Senhor tem e é ali que ele ministra os seus dons, né? Exatamente. Mas, assim, eu vejo que há muita gente que sai dos cursos, como todos os cursos, mas, na verdade, poucos com bagagem, com conhecimento, que tenha profundidade, que diga assim que não estudei, isso em todas as áreas. E no nosso meio, também a gente tem que reconhecer que sai muita gente, mas poucos são teólogos. E muitos poucos ainda são servos de Deus. Pastores de verdade, né? Pastores de verdade. Infelizmente, a gente tem influência muito grande naquilo que a gente chama dos aparelhos privados de hegemonia, né? Porque são os sindicatos, as escolas, são, na verdade, as instituições, as empresas. Infelizmente, a igreja ela não ficou fora dessa, digamos assim, dessa influência. Tanto é que nós temos, infelizmente, vamos dizer assim, entre aspas, igrejas hoje com essa pauta progressista, né? Essa pauta que tem até na nossa bandeira, né? Ó de progresso. Essa ó de progresso que veio Mas é um progresso diferente. que veio de Augusto Conte. E interessante é porque é o seguinte,
estudar é algo maravilhoso. Muito bom. Não tem coisa melhor do que estudar. Agora, se você começa a estudar e você não tem plena convicção daquilo que você acaba se desviando. É por isso que Paulo diz que você não vai... Deus não se confunde com as filosofias vãs. Né? E é por isso que ele diz que a gente não pode ser levado por todo tipo de doutrina. Porque as pessoas são influenciadas hoje. Eu fui outro dia com o meu passaporte com Pedro, e um rapaz, quando eu cheguei na igreja, esse rapaz era uma referência. Eu não vou citar o nome dele porque é questão de ética. Sim. E a gente começou a conversar, e ele disse bem assim, Márcio, mas a gente tem esse trabalho todinho para pregar o evangelho. E já pensou se no final de tudo Deus vai perdoar o inimigo, perdoa Satanás e faz as pazes? Olha que eu estou estudando muito sobre o budismo, eu estou estudando sobre os muçulmanos, eu estou estudando sobre a igreja católica, assim, a igreja ortodoxa, mas eu disse, veja bem, o mal é porque a gente não pode ser raso, a gente tem que ter profundidade e raiz naquilo que a gente faz. Sim. Porque você não pode, digamos assim, começar a formar, porque assim, opinião todo mundo tem, né? A opinião ela varia de tempo, de época, de pessoa para pessoa, de gosto, preferência, mas o conceito ele é algo que, digamos assim, é universal e é perene. A verdade ela é perene. Sim. Jesus ela é verdade e é imutável e a mesma verdade em toda e em qualquer sociedade. Sim. Em todo e qualquer tempo. Todo e qualquer tempo, justamente. Ele não tem tempo, a qualquer tempo, né? Você não pode começar a querer desviar do caminho, começar a fazer conceitos que você está falando aí, quebrando princípios basilares de Deus, que é a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, se Deus escreveu o livro, permitiu que o livro de Apocalipse fosse escrito João daquela forma, foi que ele tem a visão do que vai acontecer. Então, o mal das pessoas é porque não tem profundidade. Eu acho interessante e, assim, todo mundo tem defeito. Com certeza. Eu tenho muito defeito. Nós temos. Né? Então, muito defeito. E, assim, o bom é você saber seus limites. Aí o que é que eu disse? Poxa vida, como é que eu vou fazer agora para poder ficar ativo? Porque é como um atleta. Se o atleta não estiver praticando, ele vai engordar. Vê o Ronaldão? Vai perder a forma. Vai perder a forma. Aí foi o que eu fiz. Assim que eu cheguei na igreja, já existia a escola bíblica dominical, claro. No meio batista é importante. Que nós somos conhecidos porque somos Bíblia. Exatamente. E aí eu disse, eu vou frequentar a escola bíblica dominical. E aí estava, na época, se não me engano, sem professor. Eu disse, rapaz, eu vou dar um jeito de estudar, porque se eu não me aprofundar na palavra, eu vou me perder. Né? Eu vou me perder. E aí isso despertou que até nós estamos lá na escola bíblica dominical. Mas para não desviar assunto sobre a influência, a gente vê que, infelizmente, porque eu digo que formam teólogos, nem tanto, porque são pessoas que não têm conhecimento, profundidade, e porque as pessoas sofrem essa influência progressista. Veja bem, nós estamos falando aqui sobre partido progressista, não é nada partidário. É sobre a visão da progressão do homem, da humanidade. Tem um livro muito bom que é O Convite da Filosofia de Marilene Chauí. Não defende as mesmas bandeiras do que ela, mas a gente lê tudo e retém o que é bom, né? É bíblico, inclusive. Né? É bíblico, você tem que ler todos os conceitos até para você formar sua opinião. Você não pode formar sua opinião sem uma pluralidade de informações, de conceitos. Mas no livro dela é bastante interessante e ela vai falar sobre a questão do progressismo. E é por isso que eu digo, se você estiver estudando e não estiver firmado na palavra, você vai deixar com que os conceitos seculares possam invadir a sua vida de tal forma que você se afasta do evangelho. É por isso que tantas pessoas começam a estudar, não tem profundidade, não tem raiz, é como aquela casa a própria teologia, né? A própria teologia. Tem gente que entra em seminários teológicos e de repente o cara se desvia dentro do estudo da própria teologia. Muitas pessoas próximas a gente, né? A gente até conversava certa vez e a gente dizia assim, rapaz, seria até bom a gente também um dia fazer um curso assim para conhecimento, mas a gente tem medo. Assim, pelos os testemunhos próximos, mas cai nisso que você falou, né? Quando a gente tem a certeza do que a gente as mais informações que vêm,
sejam elas más ou boas, elas não vão ter influência quando nós temos os nossos princípios já bem enraizados, não é verdade? E outra coisa, tem um problema interessante. Quando você tem convicção daquilo que você crê, quanto mais você estuda, aí você tem plena convicção que tudo que existe na Terra foi feito por Deus. Sim. Você tem plena convicção de que nada daquilo ela tem fundamentação, ela tem base, ela tem sustentação diante da verdade do Senhor. Não tem como. Justamente sobre essa questão progressista que invade os meios, como invadiu até a igreja mesmo, nós chamamos de igreja, que era da nossa comunidade, que hoje faz casamento homoafetivo. Verdade. Antibíblico. Né? Totalmente. Antibíblico. Mas por que isso acontece? Por conta da visão progressista. E aí é quando a gente vê que depois da pandemia a gente teve uma coisa interessante, que foi o nome ciência. O nome Né? ciência surgiu. O nome ciência surgiu de uma forma que as pessoas não falavam nem de ciência. Mas hoje todo mundo fala de ciência. E quando a gente vai estudar, e eu converso às vezes com o Gesimel, que é uma pessoa que estuda, graças a Deus, bastante, está terminando seu doutorado, a gente às vezes conversa um pouquinho, e a gente conversa, quanto mais a gente estuda, mais você tem sua convicção em Cristo, mais esses estudos não lhe afastam do Evangelho. Na verdade, ele lhe aproxima. Eles fundamentam ainda mais. Ainda mais. Sabe por quê? Sabe, eu acho que assim, qual é o grande mal da sociedade? O grande mal da sociedade, às vezes, é pensar que a ciência e todos esses progressos, elas vão trazer paz para a sociedade. Não vai. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que no século XIX, quando surgiu assim, a questão do caso das ciências, né, essa epistemologia, e a gente vai ver quando criou-se a questão da sociologia, disse, não, agora o homem, com a sociologia, ele tem um entendimento de como funciona a sociedade. Entendendo como funciona a sociedade, nós vamos preparar homens... E vão viver em harmonia, para vão viver em uma harmonia, paz. porque a gente já sabe como vão ser os conflitos. Então a gente vai pegar as crianças e vamos transformá-la de tal forma que ela vai estar preparada para poder fazer uma sociedade melhor. Aí quando você vai para os estudos, aí você vê a questão da ideologia, do subconsciente, do psique humano. Aí diz, não, agora a gente já sabe como funcionam as emoções. Então a gente tem a capacidade de entender a angústia, o sofrimento, a loucura, então as frustrações. Então a gente tem capacidade de fazer a sociedade caminhar de uma forma, porque a gente já sabe quais são as consequências e como frear. E aí as pessoas começam a apoiar que tudo na ciência, através da ciência, você tem capacidade de transformar a sociedade. E é quando a gente vê que a ciência, ela peca nesse caso. Sabe por quê? Porque pensou-se justamente nessa questão progressiva de acumulação de conhecimento e do homem adquirir tanto conhecimento, de progredir ao ponto de chegarmos ao estado de perfeição. E aí quando se quebra dentro da presença de Deus, porque a perfeição não existe. O homem perfeito não existe. O homem perfeito não existe. Tanto é que existe, no final do século XIX, você vê uma grande alegria do conhecimento científico, das várias ciências que estavam se formando, e depois você vê a decepção do próprio meio acadêmico. Por quê? Porque vê como começa a usar a tecnologia e o conhecimento para dominar os outros, para fazer o mal, para trazer guerra, para trazer sofrimento, para trazer experiências dolorosas. E se autodestruir no final, né? E começam a se destruir. E aí você começa a ver e aí se fundamentar em Cristo. Porque a sociedade, ela só será transformada quando as pessoas conhecerem o Evangelho de Cristo. O livro de Efésios ele vai dizer que nós andávamos perdidos, nossos pecados, nas nossas transgressões, e o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. Né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se a sociedade quiser fundamentar e tentar entender que vai ter uma paz só fundamentada nela, ela está afadada ao fracasso. Porque a sociedade ela só vai ter um encontro verdadeiro, uma transformação, quando forem transformadas de dentro para fora. Isso só acontece quando ela encontra Jesus Cristo. Tem um livro massa, que eu sempre gosto de citá-lo, né? Que é Como Adorar o Rei, que ele fala justamente sobre isso aqui. Enquanto seres humanos eles tomarem por si, eles mesmos como espelho, não vão chegar a lugar nenhum, a não ser a própria destruição. Porque quando você toma o homem como parâmetro para que você chegue a essa perfeição, primeiro, o outro não é perfeito. Agora, quando você pega Jesus como espelho, aí sim, aí você vai ver os erros que você tem em si, o que você tem que consertar em você mesmo, para que um dia, com a volta de Cristo, ou glorificado, você chegue à estatura de homem perfeito. De varão perfeito. De varão perfeito.
Mas, Márcio, girando o assunto um pouco, você há de lembrar, né, atendendo a pedidos da direção aqui sobre cortes. Mas, girando o assunto, eu me recordo que, tipo assim, logo no início, nós três aqui, a gente participou de muitas reuniões, muitas, desde reuniões de conselho, desde assembleias, desde tudo. E eu lembro que no início eu tinha uma visão, e o Pode Crer também serve para isso, para a gente quebrar paradigmas, sabe, irmão? Eu tinha uma visão totalmente errônea da tua parte. Eu falo isso abertamente porque eu já falei isso para você, né? E eu lembro que, tipo assim, certa vez, eu disse, depois das reuniões de associação pastoral que nós tivemos, é um senso comum entre nós participantes, eu disse, cara, como o Márcio é um homem correto, velho, tá ligado? Não é porque eu tô na tua frente não, mas a gente sempre falou isso. E, bicho, eu quero fazer 2 perguntas a você, para você responder. A primeira delas, o que te encorajava, eu sei que além do evangelho, mas o que te encorajava, o que te impulsionava a ser correto nas suas decisões, a brigar, seja fosse com quem fosse, pelo seu posicionamento, pelo aquilo que você acreditava. A ponto que eu até cheguei para você depois e disse assim, Márcio, você é uma pessoa que eu aprendi a amar. Tu lembra lá na frente da igreja? Eu falei isso assim, e é verdade, irmão. É verdade mesmo assim. E hoje, tipo assim, tivemos situações nós dois que tivemos nossos embates, mas a gente nunca faltou com respeito um com o outro, pelo contrário, a gente sempre... E, tipo, hoje a gente tem nossas diferenças, mas a gente se respeita mais ainda, mas eu acho que isso se deve justamente porque eu conseguia enxergar verdade naquilo que você fala. Por mais que eu não concordasse, por mais que a gente divija, mas eu encontro isso. Mas o que é que te encorajava a levantar a mão em uma reunião e lutar pelo aquilo que te acreditava, que você acreditava naquele momento? Pai, eu acredito, assim, não sei porque eu sou o filho mais velho, e talvez o filho mais velho tenha a visão assim protetiva. E às vezes desperta para que a gente possa lutar pelo que a gente quer, né? Porque nada na vida de ninguém é fácil. Tudo que a gente vai conquistar é uma coisa que tem que deixar para nossos filhos, tem que ser com bastante luta. E uma das coisas que eu não gosto é da injustiça. Eu não gosto de injustiça. E talvez por conta dessa situação, talvez seja o que encoraja a falar. E tem um defeito grande. Agora eu estou tentando moldar. É bom ler, porque quando você começa a ler, você às vezes aprende a falar menos, né? De não ficar calado. Esse fato de não ficar calado é o que faz com que a gente não pare. E outra coisa, quando você começa a entender, poxa, a verdade não é essa. Porque às vezes, hoje em dia, existe uma questão muito complicada do que as pessoas definir o que é verdade. Né? Hoje existem verdades. Porque assim, o que acontece hoje em dia é porque as pessoas fundamentam a verdade não nos fatos, mas em narrativas. Então, para a gente construir a verdade, a gente tem que ir fazendo recortes até chegar a um ponto que não possa mais ali dizimar e, digamos, essa aqui é a verdade. E aí a gente começa a ler, começa a ver a situação e começa a ver algumas coisas que não estão coerentes com a verdade. E aí você vê aquilo que não está coerente com a verdade, você fica calado, fica complicado. Pecar pela omissão, né? Eu sempre acredito nisso também. Fica complicado. Então, poxa, você está vendo que aquela situação não está correta, mesmo sabendo que você é a pessoa, digamos assim, menos capacitada para poder confrontar. Né? Ou não. Menos capacitada para poder confrontar. Porque, às vezes, em alguns cenários, você é aquela menor partícula, vamos dizer assim. E você diz, poxa, você fica calado uma vez, calado 2 vezes, mas a consciência pesa de tal forma que eu disse, poxa, eu tenho que botar isso para fora, senão eu vou adoecer. E é uma coisa interessante, porque a verdade ela não pede licença, né? Ela não pede licença. E talvez seja por essa situação que algumas vezes a gente sente o desafio de dizer, poxa, eu tenho que me levantar para falar. E senso de justiça. E nós como homens, como a gente colocou falhos, nós não recebemos a verdade bem. Ela sempre, como ele falou, ela não pede licença, porque ela sempre vem nos expondo as nossas fraquezas. Então, quando a gente olha a verdade exposta, nós vemos o quanto nós somos falhos diante daquele fato, a gente
vê que o quanto está errado, ninguém nunca quer passar por errado. Então ninguém nunca quer errar. Então quando uma verdade ela nos confronta, a gente tende a... Por isso que até o evangelho é isso, né? Essa luz. A Bíblia fala que ela é luz para os nossos pés, né? Então, quando nós vemos isso, essa verdade é isso. Então, nós somos... É da nossa natureza do homem, velho. Quando a verdade chega, a gente estremece, porque nós tememos a verdade. É como o povo lá diante do monte, né? O Cristo convidou eles à verdade, convidou eles a terem experiência com o próprio Deus ali. Mas eles temeram. Eles titubearam, eles disseram, não, agora não, vai Moisés no nosso lugar. Eles não quiseram ser confrontados daquela forma. Até porque para subir ao monte eles tiveram que se santificar, naquele processo de santificação todo, e eles não queriam. Às vezes porque nós tendemos a escolher o que é mais cômodo e conveniente do que o que é o correto de verdade. Né? A segunda pergunta que eu disse a você que eram duas, né? Primeiro foi essa, e eu me recordo muito bem, assim... Que eu e Márcio, a gente já teve situações assim, dele ter falado uma coisa e dizer, não, Márcio, mas eu entendo, eu respeito, mas tenta falar de outra forma. Né? Uma coisa que eu tenho percebido, Márcio, é que tipo assim, o teu amadurecimento daquela época pra cá. Isso eu digo isso como forma de elogio também, porque a gente pode dizer isso. A gente tem rodagem para isso. Mas é justamente esse amadurecimento do Márcio, que é muito perceptível. Você acha que se deve ao teu nível de profundidade nos teus estudos ou no nível de intimidade que você foi produzindo com Deus ao longo desse tempo? Rapaz, sabe o que é interessante? Você vai unindo os dois, né? Porque vocês estão falando isso tudo, estão me deixando constrangido. Né? O pessoal em casa vai pensar que eu sou um cara perfeito. Eu tenho um monte de defeitos, minha gente. Mas assim, tanta gente vai amadurecendo, né? E vai deixando também, assim, ouvindo as pessoas. Porque tem uma coisa interessante. Eu lembro um exemplo da maneira de falar. Uhum. Você já disse a mim isso, realmente. Uhum. Falar de outra forma. É como um cara que escreve uma carta pro pai, naquele tempo que não existia WhatsApp, telefone, nem nada, né? E aí o camarada escreve uma carta pro pai, o pai é analfabeto, e aí pede pro vizinho ler. Aí o vizinho pega a carta e diz bem assim, pai, mande dinheiro, estou precisando. Cada safado, rapaz. Se a gente falar com o pai, aí pega a carta e vai pra casa. Aí passa uns 15 dias, aí pega outro vizinho e manda ler. O cara diz, pai, mande dinheiro. Estou precisando. Agora sim eu vou mandar. Isso é a gente falar com o pai, com respeito. E a gente vai vendo que também, às vezes, você tem razão, mas a forma de falar acaba conturbando a situação. Né? E, às vezes, eu tenho um bocado de defeito, como eu falo, e às vezes você tem razão na situação, mas a forma de falar, às vezes, acaba afrontando. E você, às vezes, tem meio de falar que acaba contornando a situação e levando a pessoa a entender que daquela forma é melhor, né? Mas, assim, a gente vai aprendendo, tendo intimidade com Deus, e assim, e o estudo também vai lhe dando conhecimento, maturidade, para que a gente possa entender melhor as coisas, né? É que o estudo amplo, tanto bíblico quanto o estudo humano, ele vai nos dando argumentos. É uma coisa que eu sempre falo lá em casa, às vezes eu falo com minha esposa, aí eu falo, se você tem razão, mas você está perdendo a sua razão pela sua forma de falar. Eu digo a ela, né? Em discussões normais de casal, se você tem razão, não tem sua razão, mas você está perdendo sua razão pela forma que você fala. E é justamente isso, eu sempre falo para ela fez, é difícil às vezes ganhar uma discussão com vocês, mas é justamente porque para ganhar essa discussão você precisa ter argumentos. Né? Ô Márcio, agora outra curiosidade, na verdade, né? Curiosidade. Tem água? Quer água? Não, por cuidado. Outra curiosidade que eu tenho, bota aí, Márcio, por favor. É justamente isso. Eu lembro que certa vez a gente falando sobre Marcílio, né? Que ele foi vereador por esse lado do evangelho para ser pastor. Tu nunca sentiu vontade de fazer seminário? E por que tu escolheu, assim, a forma de dizer por quê? Eu vejo que, tipo, transparece para mim que foi uma escolha. Não, eu escolhi o direito e não o seminário. Primeiro, a gente nunca conversou sobre isso, mas é o que aparenta no teu modo de falar, no teu modo de agir, que às vezes, assim, aparece assim, cara, o Márcio eu acho que se daria bem no seminário. Não para ser pastor, mas para estudar, né? A questão é o seguinte, lá em casa, a gente teve que trabalhar um bocado e, assim, como ficou eu e minha mãe e meus irmãos, né? Então a gente teve que se dedicar, às vezes, assim, ao trabalho para suprir uma carência.
E acaba que você fica naquela situação de trabalhar tanto e deixar outras coisas para depois, né? Acaba que a gente começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, envereda pelo caminho, e às vezes pode ter tido um chamado e você não teve a sensibilidade de ouvir, né? Eu nunca pensei assim sobre a questão pastoral, sempre, mas quando foi, eu disse, poxa, que bom, porque você tem uma pessoa na sua família com um chamado como esse, é muito, muito prazeroso, mas eu nunca me vi assim na questão de ser um pastor. Nem de fazer o seminário, Márcio? Nem de fazer o seminário, eu gosto de estudar, assim comigo. Talvez futuramente eu faça um curso de teologia, que é muito bom, né? Não o seminário, mas o curso de teologia, por exemplo. Um curso livre de teologia. Substitui tudo que eu falei de seminário Isso. para curso de teologia. Penso futuramente fazer um curso de teologia. É muito bom. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas a vida é muito corrida. E às vezes a vida ela não é tão fácil como a gente gostaria que fosse. E acaba que a rotina do nosso trabalho nos suga de tal forma, e às vezes uma dificuldade, outra, e aí você acaba se afastando muitas vezes daquilo que você quer, né? Eu pensei, por exemplo, eu comecei a estudar administração, aí estou na questão do direito, mas a questão mesmo foi a questão do trabalho em si. Não proporcionou assim tempo para que eu pudesse parar e pensar, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso para mim. Mas teus olhos enchem de água quando eu olho para o direito, né? E não para a teologia. Humanamente falando. Humanamente falando, justamente. Talvez é por isso que eu gosto de falar. Essa questão de falar, né? Mas estudar teologia é bom. Ler a Bíblia é bom. Adquirir conhecimento é bom. E talvez um dia eu faça teologia. Eu já ouvi o Márcio falar outras vezes, eu queria... o que é que o Márcio mais assim, admira e gosta dos batistas? Eu lembro que você já falou algumas vezes, né, algumas conversas, e eu acho muito massa quando você expõe isso, você fala o porquê, né, que você se identificou com os batistas. Não só pela receptividade da igreja, mas pela a forma de condução dos batistas na sua... Uma das coisas que me chamou a atenção é porque, como eu vim da igreja católica, então eu fiz a primeira Eucaristia. Mas foi Coroinha, não? Não, ainda não. Graças a Deus não. Aí fiz aquele treinamento de liderança cristã que tem, Aquele que chama TLC, né? TLC justamente. Muito bom, muito bom. Meu avô participava dos cursilhos, era muito bom, que é ali no Antigo Pio XII. Os movimentos são muito bons, viajar para outros locais, levar a gente. Muito bom. Mas eu lembro quando o Papa veio ao Brasil. São Paulo. Isso. E aí eu vi Fernando Collor se ajoelhando, né, ali, aquele negócio todo. E eu disse, rapaz, aquilo não tocou meu coração não, porque eu entendi que o homem só deve se ajoelhar para Deus. Naquela devoção que ele estava, né? Aí, e outra coisa que me deixou assim, que fez eu ir para a Igreja Batista, é a questão da transparência. Tá aí uma coisa que me fez me levantar, a transparência. Porque no local que eu tinha, a gente não tem conhecimento das coisas que acontecem, né? Já vem tudo pronto. E decidido. E a gente vê assim que a Igreja Batista é um local onde a gente vê a transparência. Às vezes as pessoas não têm conhecimento como é que funcionam as igrejas e acaba colocando todo mundo na mesma panela. Mas o pastor é ladrão, pega dinheiro. Não conhece. Porque as nossas igrejas... o pastor ele não tem domínio sobre o dinheiro, né? Veja a nossa igreja, existe um administrador, existe todo um tesoureiro, existe uma diretoria, conselho de obreiros. Então quando eu cheguei na igreja, conselho fiscal, então quando eu cheguei na igreja e vi aquela situação, claro que o que me chamou primeiramente não foi isso, né? Foi a palavra, né? Mas aquele modelo de gerência me chamou a atenção pela transparência, pela lisura da situação. Aí foi que me instigou mais a participar. E o que eu gosto com os batistas, na verdade, é a busca pelo conhecimento da palavra. Por quê? Na minha família tem gente de todas as igrejas. A Igreja de Cristo Pentecostal, Casa de Oração. Então, a gente vai vendo que às vezes as pessoas
não tem profundidade, né? Não estou desprezando as outras igrejas de forma alguma, mas todos os membros da minha família. Dentro de casa a gente pode falar, né? Porque assim, quando exemplo bom a gente diz para os outros, né? E exemplo ruim a gente coloca para a gente. Então deixa eu falar da minha família. Então a gente vê que tem pessoas que não têm a profundidade que tem que ter. E na nossa igreja, o que mais instiga é a busca pelo conhecimento, né? Então, isso é que me chamou a atenção, é o estudo. Você ir para um local que você recebe a orientação. E o pastor Manuel Nascimento, ele era um exemplo nessa situação. Se você chegar na igreja e quisesse adquirir conhecimento, você tem, porque existiam aqueles cursos que ele fazia, um treinamento. Isso me chamou muita atenção. Principalmente quando eu cheguei, você está com a vida destruída, acabada em todos os sentidos. Então você chega com um campo fértil. É como o pastor que veio por último pregar, esqueci o nome dele, pegou Antônio Filho. Antônio Filho, não foi? Antônio Filho foi à noite. À noite. De noite. Antônio Filho. Aquela pregação maravilhosa. Aquele pastor realmente tocou meu coração. Depois disso a gente começou a estudar de novo no grupo dos homens. Mas é justamente, quando eu cheguei ali, eu cheguei na situação de entregar minha vida de tal forma que deixar que Deus preenchesse o coração. Então o que me chamou a atenção na igreja foi a questão do estudo, do conhecimento, da organização, coisas que em outras instituições nós não vemos, né? O servo de Deus, o batista, ele é conhecido como Bíblia, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão perdendo aquela propriedade que é original. Paulo escreveu aos Efésios, em Apocalipse escreve aos Efésios. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreveu porque Timóteo estava em Éfeso, mas quando tem a referência não foi Paulo que escreveu Apocalipse, né, João, né? Mas quando a referência de João escrevendo a Éfeso, a igreja de Éfeso, ele faz para que as pessoas retornem ao primeiro amor. O que acontece é que as pessoas às vezes vão perdendo a essência daquilo que foi chamado. E quando Paulo se dirige à igreja de Éfeso, lá na carta de Efésios, ele se dirige a ela elogiando pelas obras, pelo bom testemunho. E quando João faz referência a Éfeso, lá na frente, ele já exorta ele ao primeiro amor. Perder a identidade. O que acontece é porque as igrejas, ela tem recebido muitas influências e a gente às vezes acaba adotando situações que não são nossas. Eu não digo que são situações que são do batistas, porque não são dos batistas. Nós apoiamos princípios bíblicos que estão na palavra de Deus. Então, as igrejas vão perdendo sua identidade. É um dos maiores problemas que temos vivenciado. É a influência de tal forma dentro da igreja que as pessoas ficam rasas. E por ficar rasas, não ter conhecimento, aí a gente vê influência de muitas situações. E as igrejas, por sua vez, ela tem perdido sua identidade. Não é que a igreja ela vai ficar direto como antigamente, não batia pau, não cantava. Não, porque as situações vão mudando e você tem a multiforme graça, né? É muito bom você chegar num canto avivado, né? Eu estou falando muito de Éfeso porque a gente tem estudado a carta dos Efésios, né? Paulo escreveu Efésios, mas quando Paulo escreve, ele escreve da seguinte forma. Na cidade de Éfeso existe uma instituição muito forte e eles comparam, eu né, na minha simplicidade, Éfeso a Juazeiro. Por quê? Porque existia um grande comércio lá. O Juazeiro não é fundamentado na questão do Padre Cícero, então existe toda uma cultura, uma logística, um comércio voltado para aquilo ali. Éfeso também. Existiam templos de adoração que milhares de pessoas naquele tempo, olha só, naquele tempo já iam para ali. E Paulo escreve para as pessoas que tenham conhecimento que a igreja é um organismo vivo, não é uma instituição. E que a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Né? Então, as pessoas têm perdido a sua identidade. E as pessoas esquecem que a igreja não é instituição. Às vezes as pessoas estão brigando muito pela instituição. A igreja é um organismo vivo. E o que ele quer dizer isso? Esse organismo vivo sou eu, é você, somos nós. E eu tenho visto que a igreja ela tem perdido muita identidade. Tem uma pesquisa, tem um não jornalista, mas um comentarista, que é o Paulo Figueiredo. Muito bom. Muito bom. Ele fazendo uma estimativa, eu não lembro bem os números, mas digamos assim, nos últimos anos, os jovens que frequentam as igrejas lá nos Estados Unidos,
é como que ele quer de forma assim assustadoramente. A quantidade de jovens hoje que frequentam as igrejas, que é aquele jovem que terminou a faculdade e 23, 25 anos, eles diminuíram muito a frequência. E a gente vai vendo que as igrejas, na verdade, elas têm igrejas que eram igrejas históricas. Na Europa, ela tem cedido espaço para outras instituições, para um restaurante, um bar. Eu vi esses dias o próprio bicho foi para a Europa, que toca, esqueci o nome dele. O Alessandro, ele foi lá para a Europa. Ele disse, lá na Europa não existem jovens nas igrejas mais. A igreja lá na Europa hoje é só para alguns senhores que querem se reunir, aquela mais ortodoxa, social, né? Aquela questão vai e volta, mas não existe jovem na igreja. Os jovens que você fala, chama um jovem para a igreja, diz, igreja, jovem, é como se não tem lógica alguma para ele na consciência do meio europeu, jovem e igreja. Ele não tem mais uma associação. E nós vemos isso de um lugar onde saíram grandes avivamentos, né? Como o país de Gales, como você vê, grandes avivamentos que saíram dali da Europa, do berço dos avivamentos. E hoje, de jovens que buscaram esse avivamento em oração, através da busca da palavra. E hoje, esses jovens não têm mais acesso algum à igreja. As igrejas são só prédios físicos que estão dando espaço a outras instituições qualquer. Olha que coisa paradoxal. Olha só, interessante. Tem uma coisa puxando outra. E conversando com esse rapaz de passaporte, ele disse assim, mas a gente precisa levar o evangelho lá na África, levar o evangelho na Turquia, levar o evangelho... Eu disse, olha, veja como são as coisas. Nós estamos no Ocidente, né? Uhum. E nós estamos do outro lado do mar. Meu irmão, olha como as coisas caminharam hoje. Eles, o evangelho começou foi lá. Começou lá, exatamente. E a gente está aqui na América, tendo que sair daqui para ministrar a palavra lá. Olha que situação o evangelho tem vivenciado, né? A gente vê que a região que Paulo caminhava é justamente essa região. Essa região... Ásia, Oriente Médio. Ásia, Oriente Médio. Aí ele está naquela situação, nós estamos no Ocidente, e o Ocidente agora vai ter que sair daqui para pregar o Evangelho onde era o berço do conhecimento judaico-cristão. É isso que tem acontecido, é a perda da identidade. Os batistas vêm de onde? Nós viemos dos Estados Unidos, em sua grande maioria. E hoje, o que você falou, o Evangelho nos Estados Unidos tem se deteriorado cada vez mais, tem sido cada vez esquecido. E hoje... a gente vê pessoas saindo daqui do Brasil, de volta para a América, para a Europa, para levar esse evangelho, né? E essa questão da identidade que nós colocou e da superficialidade é interessante quando a gente contextualiza com a palavra. A gente vê lá quando Moisés sobe ao monte e o povo, eles estão perdidos. E o que é que eles fazem? Eles vinham do Egito, eles tinham identidade com o Egito, eles tinham deuses no Egito, eles estavam diante de Deus, seguindo a orientação de Deus ali agora. Mas quando o líder, né, que era quem tinha a condução, Moisés vai para o monte, eles ficam só, eles fazem o bezerro de ouro. Porque na mente deles, e é interessante porque a palavra de Deus diz que quando eles fizeram o bezerro, eles chamam eles de Yahvé. É como, eles chamam do próprio, eles queriam adorar a Deus, mas eles não tinham uma identidade cristã, eles tinham a identidade do Egito, que deuses eram feitos de esculturas. Então, o coração deles queria adorar. Eles não falharam por intenção, mas eles não tinham profundidade, eles não tinham identidade, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E essa é uma questão. Por que as igrejas hoje têm perdido identidade? Porque têm ficado no raso. Porque tem colocado, como aquele povo, a responsabilidade para pessoas, como eles fizeram com Moisés. Vai, Moisés, sobe que o véu foi rasgado. Eu até falei esse dia lá para os jovens. O véu foi rasgado. Nós somos sacerdotes hoje. Hoje nós não temos mais essa prerrogativa de mandar alguém ao nosso lugar, não. Quando Jesus rasgou o véu, ele nos fez sacerdote. Agora nós precisamos nos santificar, precisamos buscar, precisamos nos lavar, precisamos ser santos para adentrarmos aos santos dos santos, para termos uma base. Então, a igreja hoje tem perdido a identidade, como você colocou, exatamente por isso. Muitas vezes tem muita boa vontade, né? Não, eu quero adorar a Deus, mas não é só querer, você tem que saber adorá-lo. Porque não é adorar de qualquer forma. A adoração a Deus ela não é de qualquer forma. A Bíblia fala que ele não reside de coração contrito. Mas sem santidade, ninguém verá a Deus. Verá a Deus, justamente. Pegando esse gancho aí de vocês falaram muito aí, ambos, tanto o Márcio quanto você, falaram sobre avivamentos, né? Eu costumo dizer que durante esses anos todos que o pastor Manuel teve com a gente,
ele foi um mestre da palavra. Até você, na sua fala, você não falou com essas palavras, mas você disse isso. Sim. Né? Que quem queria aprender, chegasse, que ele dava oportunidade, ele dava recurso e tudo mais. Eu costumo falar sempre assim, que nós tivemos um pastor que ele nos ensinou muito sobre o Espírito Santo. Mas muito sobre o Espírito Santo. E hoje nós temos um pastor que a gente está vivenciando dons do Espírito Santo. Sim. Né? Então, assim, e tu que chegou lá em 2002, aí a pergunta que acho que eu já fiz para todos os convidados aqui, né? O pastor Renis Verde sempre fala muito sobre, tipo, novo tempo, viver algo novo. Como é que o Márcio, a gente falou muito do meio batista, né? Como é que o Márcio enxerga essa mudança para esse novo tempo, com essa vivência com os dons? Porque para a gente está sendo algo novo. Nós batistas, nós da PIB, né? A gente buscava muito e a gente fala muito sobre avivamento e não existe avivamento sem arrependimento. Verdade. Não existe avivamento sem o conhecimento para tal. Né? Então eu vejo que a gente tem buscado o conhecimento. Você é uma prova viva de que está aqui hoje esbanjando conhecimento, graças para a honra e glória do Senhor, não para a tua, né? Para Ele, para a glória dele. Mas como é que tu vê essa questão do vivenciamento hoje para a gente, dessa questão dos dons? Não é algo fácil, né? Uhum. Porque é um choque. Você está acostumado com uma certa forma de ordem de culto e você vê a situação. Porém, a gente tem que entender, e às vezes assim, há muito preconceito justamente por falta de conhecimento. Sim, porque os dons são bíblicos, né? Sim. E às vezes por uma questão do costume, a questão de uma rigidez, o que acontece, você acaba deixando com que não haja liberdade. Uhum. É como os instrumentos quando chegaram na igreja, né? Você vê que, por exemplo, tem igreja na minha família que é só o violão. Aí quando você começou a colocar os outros instrumentos, cara, não, isso é do inimigo. Não é. Só que você tem que verificar à luz das escrituras o que é de Deus e o que não é. Com relação aos dons, ele é muito bom. Porém, a igreja tem que estar muito sadia. Né? Ela tem que justamente se aprofundar na palavra para que ela possa entender realmente e usar esse dom. A funcionalidade do dom. A funcionalidade dele. É a capacidade, ele capacita a igreja, né? A funcionalidade dele é a capacitação para a edificação da igreja. Essa é a função do dom. Porque o que acontece? À luz da Bíblia, né? Existem muitas instituições que talvez você só vai exercer algum cargo se você tiver o dom de línguas, né? Uhum. E na verdade, é o menor dos dons. Porém, é o que, digamos assim, é o que chama mais atenção. É o que dá mais visibilidade. É o que vai dar o rótulo àquela pessoa, digamos assim, poxa, aquele cara agora é espiritual. É o que eu digo, é o que a gente vê. Ele é assim, o dom de língua é visto assim de uma maneira sociológica. Porque à luz da palavra, como o Pedro falou, justamente, ele é o menor. Justamente. À luz da palavra, em nenhum momento Paulo exalta, né? Pelo contrário, ele mesmo fala, daqui eu sou o que mais falo, mas isso não interfere, irmão. Justamente. Então, à luz da palavra, ele sempre coloca os dons em equiparação. Só que às vezes, nessa questão de costume, nessa questão de doutrina, nessa questão, a gente acaba levando os dons como os pecados. Às vezes nós tendemos a colocar os pecados em degraus. Justamente. Quando o pecado é pecado, e ponto. Agora, o que eu acho interessante é que o pastor Renizan, ele faz com muita maturidade, com muita tranquilidade, de forma sem exagero, de forma que flui. De forma sábia, né? Muito sábio. E a gente vê, na verdade, que é algo que flui. Que é do Espírito, né? Que é do Espírito, não é o que não, eu vou fazer para me destacar. A gente vê que é realmente Deus trabalhando na vida dele. Uhum. E a vinda do pastor Renizan para a nossa igreja, não desprezando o ministério do pastor Noel Nascimento, mas tudo tem um início, meio e fim, né? E a vida do pastor Renizan, ela foi muito boa nesse sentido. Por quê? O pastor Manuel, ele já deu uma caminhada justamente no caminho do avivamento. Exatamente. Né? Quebrou muitos paradigmas. Falar sobre o Espírito, né? Santo, sobre essas coisas que não eram faladas há 20 anos atrás. Dentro do meio batista, né? Isso. E aí você vai ver o trabalhar de Deus, que o pastor Manuel Nascimento vem, e agora o pastor Renizan vem dando complemento a esse trabalho que o pastor Manuel Nascimento fez. Então, por que eu fico tranquilo que vai acontecer na nossa igreja? Porque a gente está fazendo de maneira muito sóbria, de maneira muito ordenada, de maneira assim, na dependência do Espírito Santo. Como deve ser, né? Como deve ser.
Então, eu mesmo tenho encarado isso com muita naturalidade e lhe digo, tenho achado muito bom. E muitas vezes, eu lá atrás, no louvor, eu choro muito. Eu disse aqui quando cheguei, porque eu estou ficando um pouco chorando. E às vezes, quando o louvor está tocando lá, e é muito importante, porque eu choro. Por quê? Porque a gente vê o poder de Deus agindo nas nossas vidas, e você ser tocado e você não chorar, eu acho muito difícil. Porque a gente vê, cara, como Deus é grande, como Ele é poderoso, e Ele ouve as nossas orações, Ele se importou conosco, Ele se entregou por amor a nós. Então, quando nós o exaltamos e nós reconhecemos o quão pequenos somos, cara, é impossível o nosso coração não se aquecer diante disso, porque nós somos muito longe do Senhor. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é soberano, e nós somos seres totalmente imperfeitos, estávamos totalmente condenados, e Ele veio nos justificar, né? Então, através disso, nós temos livre acesso a Ele. Então, cara, é assim, quando nós o adoramos, nós colocamos Ele no seu devido lugar, nós olhamos a distância que nós temos para Ele, e o quanto esse amor nos alcança mesmo, a distância que eu falo assim, questão de merecimento, nós não somos merecedores, mas o amor dele com sua... é tão grande que ele ainda assim nos toca de uma maneira sem medida. Olha que coisa interessante, eu comecei a estudar essa semana, tem sido... Deus prepara todas as coisas, né? Porque depois que o pastor Antônio Filho veio, a gente tem dado uma parada na questão dos estudos, e aí depois que ele saiu, tocou no meu coração, rapaz, a gente tem que voltar a estudar. Porque a gente faz o seguinte, porque às vezes as coisas acontecem no empurrão, né? Aí eu faço o estudo uma semana, aí depois eu faço a divisão dos textos para a semana, aí coloco lá para o pessoal poder cada um ser abençoado, pegar aquele texto da semana e fazer o comentário. Quando não acontece, aí eu faço a escala. Aí boto lá, né? Mas essa semana estudando sobre o que você falou aí, sobre a graça, que nós não merecemos, eu estava pensando assim, em casa deitado e assistindo televisão, e eu pensando bem assim, acho que o inimigo, ele trabalha como um promotor. Sabe aquela pessoa que trabalha é como um Estado assim, que trabalha assim dentro de uma pretensão punitiva. O promotor para acusar, né? Para acusar. Para chegar assim, você pensa que está fazendo algo escondido, o inimigo é aquele que já vai chegar dentro da multidão e ele vai rasgar tudo que você tem feito. E Deus é aquele que ele, em contraposição à pretensão do indiciado, é aquele que pesa pela liberdade da gente. E Deus está ali para julgar, para entender, o inimigo dizendo, ele não presta, ele foi condenado, ele matou, ele roubou, ele mentiu, tudo que você possa imaginar na sociedade que uma pessoa possa ter feito, ele fez. E aí eu vejo o poder de Deus tão grande que ele vai dar assim a graça, né? E assim as pessoas entenderem que realmente quando Paulo escreve aos Romanos sobre a justificação, nós somos justificados em Cristo, que pela graça é que realmente nós somos salvos. Não é porque a gente vai fazer, porque não existe pessoas que façam mais do que os espíritas. Posso ter essa ideia. Eu tenho uma tia que ela é espírita. E aí eu lembro que quando eu fui morar em Maceió, primeiro morar na casa dela. E ela dizia bem assim, que uma vez uma pessoa sentou no sofá, e digamos assim, uma pessoa sentou no sofá, sentiu baixar, né? Eu fui para casa desse rapaz. Eu vou ficar aqui de noite orando que eu quero ver se aparece alguma coisa, né? Mas voltando aqui ao estudo que eu estava me perdendo, mas assim, nós vivemos debaixo da graça. A gente não merece. E Deus vai lá e advoga por nós. Deus vai lá, entrega a vida por nós. E Deus vai lá e nos salva. Não é para fazer, porque ela se dedica tanto. Ela é nutricionista. Ela trabalha em alguns hotéis de luxo aqui no resort, mas ela tira do seu tempo há mais de 20 anos para poder ir no asilo, para fazer aquela questão daquele trabalho que faz, a alimentação. Eles se dedicam muito, porque o sentido é porque pelas obras serão salvos. E a gente vê como o inimigo ele é sagaz, porque as pessoas creem em Deus, frequentam as igrejas. Ela é uma pessoa que eu amo muito, minha tia, uma pessoa maravilhosa. Todo dia no grupo da família ela manda uma mensagem, porém está no caminho errado. Porque pensa que é pelo muito fazer
que vai alcançar a nós salvação mesmos, né? por nós mesmos, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei na igreja, quando eu estudava, tem um rapaz da minha sala, que ele era vice-presidente do Centro Espírita, lá em Arapiraca. E eu ficava olhando para aquele cara e ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar com esse homem? Um cara com conhecimento. Aí eu pedi um livro do pastor Manuel Nascimento, um livro bastante interessante. Era Desmistificando ou Desmentindo as Crenças Espíritas e Umbandistas. Pense num livro bom. Agora a capa, se botar aqui, assusta o menino. A capa assusta o menino. E como aquele livro abriu meus olhos, foi ali que eu comecei a estudar. Estudar mesmo. Eu queria estudar a fim de debater com aquele cara. Porque ele chegava falando demais e o calado não sabia nada. Sem argumento, né? Mas a gente vê, é o conhecimento, assim, a gente entender que é a graça. A graça de Deus é tudo. E a graça de Deus é interessante porque é quando Deus ele une os povos. Deus pega o judeu, que até então ele pensava que só ele seria salvo, e Deus pega o gentil, ou seja, os pagãos, e faz a união desse povo. Diz, olha, agora vocês em Cristo são um. E a graça tem esse poder de pegar toda essa pluralidade, pessoas de maneiras diferentes, jeitos diferentes, e dizer, olha, vocês são diferentes, mas em Cristo vocês agora são um. Amém. Pegando esse gancho, eu lembro vocês falarem, tu falaste de louvor, Os meninos já estão dormindo aqui. Tu falou de louvor, tu falou de adoração, quando a gente estava falando sobre avivamento, e eu lembrei de um episódio que Márcio falou no comigo, eu não sei se ele vai lembrar, lá na porta da igreja também. O povo conversa na porta. É bem que é na porta, né, na hora do culto, né? Final do culto. E eu lembro quando o Márcio falou assim, rapaz, hoje depois de muito tempo eu me sinto em casa de novo. Foi verdade. É assim, hoje foi a palavra foi uma bênção, o louvor foi uma bênção. Eu falei, glória a Deus, Deus abençoe vocês de louvor, ele falou pra mim. E é isso, né, falando sobre essa questão da liberdade. Cara, assim, voltando um pouco, né, que a gente debate, e eu vou girar o assunto também, mas só fazer esse adendo, né? Essa questão da liberdade, onde o Espírito de Deus está ali a liberdade. Eu creio muito nisso e glória a Deus por tudo isso que vocês debateram sobre o assunto. Mas girando o assunto, como eu estava falando, falar sobre política. O auge, né, que a gente já está caminhando para o nosso Tem tempo. mais algo aí? Podcast tem tempo, não? Tem Não, né? A gente tira só uma médiazinha, mas aqui... Quando eu falei de tempo, é só questão de... A gente vai só tá moldando, né? Para não ficar cansativo para quem está nos escutando. Mas, assim, qual a tua visão de crente na política? Depois a gente vereda por outros lados. Interessante. Ó. Tem um livro muito bom, que é de Fernando de La Salle, que ele vai falar... ele tem uma visão diferente da nossa, porque ele é de uma visão, digamos assim, da esquerda. Socialista e progressista. Mas, veja aí, La Salle escreve esse livro... Eu esqueci, agora o texto é pequeno, mas ele escreve assim, o que é a política? Porque às vezes a gente pensa na política como uma política partidária, né? E eu não gosto, eu não falo sobre política partidária nos grupos, muito, e não falo na igreja, mas eu falo sobre política. O que é política? A política é aquilo que nós estabelecemos nas nossas relações comerciais, é aquilo que é estabelecido como conhecimento, como cultura, como costume, como as tradições de uma determinada região. A política é aquilo que nós colocamos como os acordos comerciais, nas relações de conflitos, nas relações militares, nas questões da saúde. E às vezes as pessoas pensam que a política é a política partidária. E hoje em dia, está mais do que na ênfase, e as pessoas começam a dizer, poxa, mas o crente não pode participar da política. Mas por que não? Quando nós temos uma criança que está doente, que precisa de uma assistência médica, e você vai no posto de saúde, você vai no hospital e ele não é atendido, isso é política. Quando você reclama das dificuldades, ou reclama da sua aposentadoria, ou você reclama porque as coisas não estão boas, isso é política. Então, a política ela vai do contexto das relações que nós vivenciamos na nossa família. A política ela vai na questão da resolução dos conflitos que foge da política partidária. E o crente, por acaso ele é alguém que está fora da sociedade? Não. E eu vejo um lado mais até interessante, porque se a gente for olhar o casamento,
casamento, para você fazer um casamento, até então, há um certo tempo atrás, não era fácil. E é todo um processo justamente para quê? Para preservar a família. Hoje em dia, dependendo do caso, você vai no cartório e você faz a separação. Isso é política. Né? Isso é política. Política é a resolução de conflitos. Justamente. A política, ela também são questões axiológicas. Os valores que nós temos. Quais são os valores da sociedade? Qual é o padrão da sociedade? E a gente vai entender que, às vezes, na elaboração das leis, existe algumas situações que a lei nem sempre ela é moral. Mas, às vezes, existe o que a gente chama de mínimo ético. Tem que ter pelo menos um mínimo ético ali, né? E a gente fica analisando as pessoas, não vão falar, não, nós temos que falar de política, porque se nós não, por exemplo, aquilo que vai se praticando, aquilo que se torna comum, vai chegar em determinado momento que aquilo vai ter que ser regulamentado. E como é que aquilo vai ser regulamentado? Aquilo vai ser regulamentado através de um ordenamento jurídico, que vai entrar com um projeto de lei, que vai passar para dar forma àquela situação. E aí o que eu vejo, porque qual é a nossa participação na sociedade? A nossa participação na sociedade é que o padrão moral da sociedade somos nós. Não porque nós somos perfeitos, mas se você for comparar uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, você vai entender que aquela que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai estar caminhando, como o próprio livro vai falar da palavra de Efésios, para o quê? Para a promiscuidade, para as transgressões, para os pecados. E vai chegar ao ponto que a sociedade ela vai ser destruída. Por quê? Porque os valores morais eles vão estar destruídos. Então, o cristão ele não é poder, eu digo é dever. O dever se estende como obrigação. Poder você pode ou não, mas o dever é uma obrigação. Nós temos obrigação de, como sacerdotes do lar, como conhecedores da palavra de Cristo, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, importa que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do poder de Deus, ou seja, que tem a chave da dispensa do conhecimento de Deus, somos nós que vamos regular a sociedade para que a sociedade seja mais justa. Como é que a sociedade vai ser justa se eu não manifesto a minha intenção? Nós vamos ver agora, por exemplo, existem alguns locais que até o roubo ele tem sido liberado. Por que tem sido liberado? Não está tão longe daqui do Brasil não, viu? Porque a sociedade tem sido corrompida. Porque o padrão de moralidade tem corrompido. Chega num ponto que a gente começa a dizer assim, poxa, mas não existe justiça nesse país. Não existe nesse país questão, o bandido tem mais liberdade do que nós. Por quê? Porque nós demos oportunidade, não ocupamos, aí sim a política partidária, não ocupamos os espaços que devemos preencher, para que nós possamos ser participantes. Porque existe o seguinte, olha só, no movimento progressista, o movimento progressista não é partido progressista, o movimento progressista é a questão da evolução do homem. Hoje o que se insere muito na sociedade é a questão de dizer assim, eu sou uma mulher, o homem diz que é mulher, e aí ele diz que é mulher. Olha, ninguém pode interferir, se o camarada vai ser homossexual ou não, é uma questão dele. Mas a gente tem que entender, é bom estudar, para a gente entender como é que as coisas funcionam. E aí, quando você termina a Segunda Guerra Mundial, você tem um crescimento muito grande de alguns movimentos, que aí você tem o existencialismo. E aí tem uma mulher chamada Simone de Beauvoir, e juntamente com seu esposo, que eu acho que é Jean-Paul Sartre, que eles são grandes difusores do existencialismo. E o que é se coloca o existencialismo? Se no período que a igreja estava junta com o Estado, ela de certa forma, de maneira exacerbada, ela coibiu com que o desenvolvimento acontecesse. Porque se você dissesse qualquer coisa que fosse contrária à igreja, e aí a gente tem que fazer meia-culpa, e meia-culpa entenda que não é meia-culpa. Meia, que vem do latim, que é minha culpa, culpa da igreja. Não, meia-culpa. Meia-culpa. A igreja, de forma muito dura, fez com que, às vezes, alguns movimentos radicais pudessem acontecer. Por quê? Tem um livro muito interessante, que é dos Direitos da Pena, e outro via japonês, que é de Michel Foucault e outro de César Beccaria. E alguns autores tiveram que deixar de escrever livros ou sair da sua cidade, porque escreviam contra a igreja. Poxa, mas você tem que deixar que as pessoas tenham liberdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí o existencialismo, ele quer quebrar essas barreiras justamente onde Deus ele é o centro. Você pega a questão do iluminismo,
onde você pega que o homem ele não precisa mais da orientação do Senhor, porque o homem é a razão e ele pode adquirir a sua alegria social, política e econômica através da razão, ele domina, ele não precisa mais da orientação do Senhor. E como evolução vem o existencialismo, onde ela escreve, aí na pessoa de Simone de Beauvoir, um livro interessante, que é bom todo mundo ler, a gente lê de tudo, retém o que é bom, que é Le Deuxième Sexe, que é o segundo sexo. E uma das frases, você encontra isso no YouTube facilmente, onde ela diz assim, que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Isso é política. Aí você vai ver hoje, o existencialismo é que você deixa de servir, de estar na razão e você passa a ter a sua vida dominada pela sensibilidade, pelas emoções, e você é definido por essas emoções. E o que acontece? Acontece que isso vai evoluindo, esse movimento progressista tem a nossa bandeira, isso veio de Auguste Comte, da França, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que tanto a Marlene Chauvi, se tiver chato, vocês me cortem, viu? Como também a crítica da razão Tupiniquim, fala muito sobre essa questão, sobre esse movimento progressista que introduz na sociedade. E aí vem essa progressão do homem. Qual é essa progressão do homem? Do homem chegar até agora e dizer, olha, você nasceu homem, porém agora você é uma mulher. Pode escolher o que quiser. Pode escolher o que quiser. Cada um pode escolher o que quer ser. Porém, a gente não pode deixar com que isso influencie nossas crianças. E uma das situações que eu acho assim, que tem influenciado muito, isso é política. Veja bem, nós estamos falando todo o tempo de política, mas não estamos falando sobre política partidária. Exatamente. Nós não estamos falando sobre política, sobre como o livro que, muito bom todo mundo lê, é um pouco denso, mas o livro que Aristóteles fala sobre a concepção de Estado, que é a política, né? A política. Claro que o contexto político daquele tempo não é o contexto de hoje, né? Naquele tempo só os homens... muita coisa. Mas foi a base, né, para o desenvolvimento. Tanto a gente pega com Maquiavel, eu gosto muito de ler, porque ele foi um dos primeiros a falar sobre a concepção do Estado. Mas vamos lá, eu estou falando sobre política. O que acontece? Acontece que você pode ser o que você quiser. Mas, por exemplo, eu tenho um filho, o Pedro, com 12 anos. E eu tenho uma filha, a Letícia, com 4 anos. E eu não quero que a minha filha vá para a escola para aprender outra coisa. Eu quero que ela vá para aprender matemática, história, geografia, química e física. Por que o crente tem que estar na política? Porque nós temos que defender bandeiras que dêem liberdade às pessoas. Existe um patrão da educação, né? Vou citar o nome dele aqui, mas existe um patrão da educação que ele introduz dentro da metodologia de ensino que tem que ensinar a criança que existe a relação de opressor e oprimido, né? E começa a introduzir uma ideologia, aí sim, partidária nas crianças, que eu sou contrário. Nós prezamos pela liberdade, a gente tem que deixar as crianças livres para que elas possam entender. E como o cristão não vai se envolver nessas questões se não tiver inserido? O cristão, ele é a base, porque nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Nós que temos o conhecimento do Evangelho de Cristo, somos as principais peças fundamentadas em Cristo para levar a verdadeira política à sociedade, que vai trazer realmente organização, paz, tranquilidade e salvação. Concordo plenamente. Eu vi até um corte, e eu posso dizer que eu esqueci até o nome do cara, que ele fala o seguinte, assim, você pode desdenhar da Bíblia, você pode dizer que não acredita na Bíblia, você pode dizer que Deus não existe, você pode ser satanista, como é moda agora, né? Você pode ser o que você quiser, mas os valores morais e éticos da sociedade são baseados na palavra de Deus. Justamente. Como não? Você pode ser ateu, mas se você for um homem correto, você vai poder matar? Não. Você pode, mas você não deve. Não é assim? Justamente. Você pode roubar? Pode, mas não deve. Pode estuprar? Pode, mas não deve. Mentir. Então, são vários valores éticos. E onde é que está positivado isso? No direito naturalista? Não. Está positivado em um livro que possui mais de 2000 anos. Escritos e inspirados por quem? Por Deus. Então, isso você pode até tentar negar, mas é algo que está intrínseco em todo ser humano. Justamente. Se ele quiser renegar a essência que tem na Bíblia, é outra história. É outra história.
mas que nós, intrínseco do ser humano é a identidade divina. Somos um ser tríade, assim como nosso Deus que nos criou também é. Justamente. Então tudo tem o DNA de Deus. Até que Salomão fala lá, né, que eu acho que todo homem tem em si um anseio pelaquilo que é eterno. Né? Então nosso espírito, aquilo que é espírito, anseia pelo que é espírito. E dentro disso que a gente colocou, é interessante que a gente falou antes que da Europa, dos Estados Unidos, que tem cada vez mais deixado o evangelho, tem sido cada vez mais esfriado, deixado de lado. E a colocação de que o roubo foi liberado, exatamente nos Estados Unidos. Quando a gente olha o Alessandro, ele fala lá que lá, essas pautas que nós estamos brigando, que nós brigamos hoje para evitar a ideologia de gênero, essas coisas, lá na Europa está extremamente avançado. Então lá, eles já é coisa comum para eles. Então, como não nós vermos uma correlação quanto isso? Quanto à moral cristã, um país onde era um dos grandes avivamentos tiveram, onde era um país totalmente, os países que eram cristãos, né, Inglaterra, como a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos, e hoje a gente vê esses países totalmente entregues a essa depravação moral. Então, como não correlacionar essa depravação moral com esse esfriamento, esse abandono do evangelho, do estudo das escrituras? Então eu na minha concepção, eu não consigo. Essa questão está totalmente interligada. Os homens abandonaram o evangelho, pararam de se posicionar, de se colocar, e as coisas ficaram simplesmente entregues a elas mesmas. E quando, até o próprio Deus, né, quando ele cria lá atrás as leis, Moisés, é porque os homens estavam se destruindo. Justamente. E as leis foram criadas não para punir, mas para proteger os homens. Porque a galera estava chegando na casa do cara, pegando a mulher, estuprando, o cara estava chegando, matando por nada. E Deus vem, leva Moisés e estabelece os mandamentos para proteger o homem, não para punir, é para proteger. Então nós temos que ter essa barreira, porque a nossa natureza ela é má. A nossa natureza ela é extremamente pecaminosa. Sem natureza adâmica, né? Sem Deus, nós estamos fadados à destruição, a nos autodestruir. É fato. As pessoas têm que entender da seguinte forma. Pelo princípio que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? O campo é espiritual. Como é que se destrói uma sociedade? Se você retirar Deus do centro dela. Exatamente. Como é que se destrói uma sociedade? Se você quebrar a cultura judaico-cristã. E a gente vê que todos os movimentos que existem hoje, eles são movimentos que querem calar o cidadão de falar. Eles querem quebrar essa cultura judaico-cristã e querem colocar uma mordaça nos cristãos para que os cristãos não possam falar. Por que essa perseguição cristã? É espiritual. Porque se acabar com a igreja, que não vai acabar, né, você destrói a sociedade. Você domina a sociedade. Você tira aquilo que vai trazer o discernimento do que realmente é certo e do que é errado. Por isso que nós devemos nos posicionar. Eu gosto de política. Somos dois. Eu gosto de ler. Quem gostar de ler sobre os contratualistas, sobre os naturalistas, para você começar a ter uma base. Mas a política ela faz parte da sociedade e a política ela faz parte do contexto cristão. E nós, os cristãos, através dos Estados Unidos, fomos que demos um padrão de moralidade e um padrão a ser seguido na sociedade. Só que para introduzir pautas que são contrárias à natureza divina, tem que acabar conosco. Só que eu vou dizer que é as palavras do pastor Técio. As pessoas não sabem para quem nós trabalhamos. Né? Se elas conhecessem, não sei. Deus é soberano sobre tudo e todos. Amém. Mas, Márcio, vou fazer uma pergunta aqui. Como você vê hoje a igreja no contexto geral? Né? A gente falou um pouco sobre a nossa igreja, né? Mas como você via, como você vê hoje e como você vê a igreja cristã no Brasil daqui a algum tempo? E pegando esse gancho para complementar essa pergunta do Marcinho, e os desafios da igreja brasileira, tendo em vista que hoje está muito em pauta essa questão da discussão, somos um país laico, mas nós estamos vindo de uma onda conservadora, que eu acredito e tenho fé em Deus que irá continuar, não vai cair essa onda conservadora, pelo contrário, ela vai crescer, vai virar um tsunami.
Mas justamente pegando esse gancho, qual é a tua visão da igreja como um todo e os desafios da gente como igreja nesse país laico? É porque as pessoas confundem. O Estado laico não quer dizer que o Estado seja ateu. Exato. Né? São situações diferentes, né? E não tem como a gente... As pessoas querem diferenciar a sociedade, não, o Estado não vai ser lá, o Estado não vai ter o cristianismo. Não tem. O cristianismo, ele foi a base para estruturar a sociedade. Foi o cristianismo que deu pluralidade e liberdade para que as pessoas pudessem adorar até outros deuses. Né? Fomos nós. Foi quando, no modelo de experiência americano, porque até então a gente vinha de monarquias absolutistas, veio eu sou cristão político, veio a Revolução Gloriosa, quebrou as monarquias absolutistas, onde você tem um congresso que vai administrar, e aí veio a experiência americana, né, fugindo dos ingleses, e essa experiência americana de república, ela tem os valores cristãos, e foram os cristãos que deram a liberdade de culto. Você diz assim, não, você não quiser adorar o meu Deus, você pode adorar seu Deus. Porém, a gente não pode deixar com que as pessoas coloquem dentro de uma situação que tire a liberdade das pessoas. A igreja, o que é interessante é o seguinte, a igreja, quando ela está muito acomodada, quando as coisas estão em paz, as pessoas começam a se dispersar. A igreja, na verdade, ela começa a tomar forma quando ela é perseguida. Porque nas angústias, nas tribulações, é que a igreja cresce. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, e a gente termina o livro de Atos capítulo 28 com Paulo sendo levado preso, e o que eu acho interessante é porque, entendendo do contexto romano, o preso naquela época não era preso para pagar uma penitência, né? Você vê que até a penitência fomos nós que inventamos, a igreja que inventou. Mas, vamos lá. Ele termina preso e aí fica aguardando mais ou menos 2 anos para ser julgado. E aí a gente diz, poxa, agora a igreja vai cair. Por quê? Porque o nosso líder está preso. Uma vez que o líder está preso, as coisas poderiam começar a desandar. Quem prestou serviço militar vai entender que se o de maior patente for preso, você tem a quebra na cadeia de comando. Ainda que o outro vá assumir, mas você quebra a cadeia de comando ali, né? E aí você pode enfraquecer aquele exército. E o que a gente vê, quando a igreja ela é mais perseguida, quando a igreja ela passa por mais tribulações, aí que a gente vê que existe um fervor. Aí é que tem que ter o avivamento. Porque o avivamento só vai vir daquilo que está morno. O avivamento só vai vir daquilo que está esfriamente parado. E aí quando a gente vê, quando Paulo escreve, e eu gosto muito, que Paulo escreve a carta aos Filipenses como a carta da alegria. Isso é paradoxal, né? Trazer assim a paz que excede todo entendimento. Aí Paulo escreve para quê? Para a igreja que não parar. E a igreja estava parada? Não. A igreja estava avançando. Quando Paulo escreve aos Efésios, que eu acho interessante, e uma das características que ele escreve à igreja de Éfeso é porque é, na verdade, no sentido de um sermão. E o que chama a atenção de Paulo é a questão sobre a oração que ele faz. Ele elogia, né, a igreja. Ele diz, olha, eu fiquei muito feliz com a fé de vocês e o amor para com os santos. Então ele escreve falando sobre a fé, escreve falando sobre a unidade, escreve falando sobre o amor, porém, eu vos escrevo, vamos dizer assim, para que vocês tenham plenitude do conhecimento, para que vocês possam se aprofundar, para que a revelação de Deus possa ser assim, cristalina em seus corações. Então ele escreve que mesmo tendo ali a igreja caminhando, ele preso, para que ele tenha clareza do poder de Deus que instituiu o plano de salvação do homem através de Cristo Jesus. E eu vejo que a igreja hoje, de certa forma, ela está perseguida. A gente vê em vários países que não tem mais a liberdade de culto. Nós, no período da pandemia, inconstitucionalmente, tivemos o nosso direito de cultuar bloqueado de maneira inconstitucional, porque é uma cláusula pétrea, que a cláusula pétrea não é nenhuma lei ordinária, não é uma lei complementar, mas é algo que vamos dizer assim, não se pode mexer. Vou inventar uma palavra, é imexível. Nem mexer, nem modificar, nem nada. Ainda que queira se mudar, não pode.
né? Algo essencial, né? É como um certo ministro diz que é rígido, uma lei rígida. Ele escreveu, mas não leu. Entendeu? Ele escreveu, mas não leu. E a gente vê que a igreja hoje, ela tem sim vivido um avivamento muito bom, tem tido um avivamento pelo movimento conservador e chegou num determinado momento que a gente não pode voltar mais atrás, a gente tem que recuar, a gente tem que avançar, porque esses movimentos são importantes porque ele traz essa renovação. E a gente tem vivido um novo, a nossa igreja tem vivido essa renovação e eu tenho visto o poder de Deus se manifestando aqui no Brasil, né? Pessoas sendo levantadas para adorar, a gente vê nos grupos do WhatsApp as pessoas orando. Quando é que eu tenho, no caso, me converti em 2003, mas ver pessoas se levantando, a nação se levantando para orar, eu nunca vi. E a gente vê que é na Multiforme Graças. Não é placa de igreja. Exatamente. São pessoas de todas as igrejas. Orando, a igreja, justamente. A igreja de Cristo. O organismo vivo orando. E a gente tem vivenciado um momento ímpar. Amém. Tem sido muito bom essa conversa. Para mim tem sido esclarecedor, aprender muita coisa aqui. Edificante, hoje. né? Edificante, esclarecedor em muitas coisas. Importante, no contexto que nós vivemos hoje. Amém. Como a gente falou, né? Esse contexto de igreja, voltando para a questão do Batista, que não sei chegar até aqui hoje, né? Porque quando a gente caiu nessas discussões que nós temos sempre em assembleias, em reuniões, que são importantes, mas nos permite conhecer o próximo, nos permite, eu aprendi, como o Pedro falou, o respeito principalmente, né? A gente aprendeu, hoje em dia é algo extremamente difícil, eu aprendi dentro da igreja a respeitar a diferença. A opinião diferente do outro. Eu posso dizer que eu aprendi dentro da igreja, enquanto outros ensinam a intolerância, várias formas, mas eu aprendi dentro da igreja a respeitar a opinião diferente do outro, porque é algo que é essencial para a evolução de nós como homem, como sociedade, né? Então, Márcio, muito feliz a gente ter você hoje aqui no nosso podcast, poder conversar, poder esclarecer tantas coisas, poder passar as informações para a nossa igreja, né? Para que a igreja possa conhecer o Márcio também, que muitas vezes a gente não conhece, a gente está lá, vê e pensa que conhece, ou pensa que conhece e não conhece. E o podcast é exatamente isso, poder falar à igreja, que nós como membros possamos nos conhecer, a fim de termos uma unidade para podermos nos movermos em unidade, né? Eu confesso que eu estava meio resistente em vir. Não vou mentir. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou poder contribuir, né? Porque passou aqui irmã Dione, irmã Débora, uma história de vida daquela, uma mulher com mais de 80 anos, e a convicção e a firmeza que ela tem de continuar na igreja, servindo, e ver uma pessoa tão rasa como eu fiquei assim, meio pensando que eu estava nervoso para vir. Mas é isso, todos nós temos como contribuir de formas diferentes dentro da igreja. Isso é igreja. Amém. Isso é sermos igreja. São para servir. Mas, partindo para o fim, uma coisa que a gente sempre tem perguntado, né? Sim. Qual o legado que o Márcio Bernardo pretende deixar aqui nessa terra, quando Deus chamar você? Rapaz, é um negócio complexo, né? Eu tenho um menino de 12 anos e às vezes eu fico me perguntando o que é que a gente vai deixar para o filho, né? Porque o maior exemplo que a gente tem que dar tem que ser para os nossos filhos. E analisando a minha vida, tudo que eu já passei, novo e tantas angústias que eu não desejo a meu pior inimigo. As situações que nós vivenciamos lá em casa. Eu não tenho inimigos, né? Mas eu não desejaria meu pior inimigo. E eu fico analisando o que é que eu vou deixar para o Pedro e para a Letícia. E às vezes o que me motiva, na verdade, a participar assim, do grupo dos homens. Porque às vezes o pessoal diz, não, mas o que é que motiva? Claro que Deus nos inspira, Deus dá inspiração para que a gente possa progredir, mas o que me inspira, na verdade, é eu me dedicar para que o Pedro possa conhecer o Evangelho e dizer, eita, poxa, eu participei da reunião dos meus pais, com meu pai participava da reunião dos homens, meu pai gostava de fazer reunião na minha casa, a gente fazia célula, eu fico preocupado daquilo que eu vou deixar. E a gente tem que entender que a gente é um sacerdote lá, né? Verdade. Às vezes é difícil cumprir esse legado, é muito difícil.
O nosso tema do nosso congresso é resistentes, com base em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque nós passamos por tantas dificuldades, por tantas provações, né? Ter fartura, não ter dificuldade, não ter. Mas saber que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo, né? Eu não sei o que é que eu vou deixar. Eu sei que eu vou me dedicar ao máximo. Peço a Deus misericórdia todos os dias, porque eu sou muito falho, para que Ele possa preencher minha vida, a fim de que a gente deixe o melhor para os nossos filhos. Amém. Deixar o melhor para Ele. Amém. Então é isso, galera. E aquele recadinho final, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para abençoar um montão de gente, né? Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, e como o Márcio já deu a deixa, né? Primeiro congresso de homens chegando, com o tema persistentes, vai ser agora resistente. Foi Sérgio que me botou persistente na cabeça. Resistente. Mês de dezembro, dia 10 e dia 11. Então, eu vou fazer o chamado, desculpa. Pode fazer. Dia 10 e dia 11, você, meu querido amado irmão, não deixe de participar. Os congressos, quando são dos jovens ou das mulheres, não tem como não ser aberto para a igreja, porém tem uma diferença. No congresso dos homens, no sábado, que é o dia 10, será exclusivo para homens. O uso da igreja vai ser uso privativo dos homens. Portaria homem. Cachorro que parar na calçada da igreja só pode ser macho. Tudo homem. Justamente porque o pastor que vai ser o pastor Sandro Nogueira, no sábado não terá tema, porque eu falei com o pastor Renizan, que conversasse com ele, para que ele pudesse falar aquilo que o Espírito Santo tocou no coração dele. Amém. Então ele vai falar diretamente para os homens, nos chamar a atenção, e tenho certeza absoluta que nós seremos plenamente sacudidos sábado, dia 10. No dia 11 será aberto para toda a igreja. Amém. É isso. Então é isso, galera. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Com certeza que vai estar aqui mais vezes com a gente, debatendo alguns temas importantes. Ou explanando mais coisas, com mais tempo. Mas, galera, muito obrigado por estar conosco até agora. Márcio, mais uma vez. Pedro, a galera que está toda aqui. Produção. Tamo junto aí, galera. Que vocês possam absorver, aprender com tudo que foi discutido. Eu tenho certeza que, assim como foi edificante para nós, vai ser edificante para a sua vida. E para aqueles que estão aqui conosco até agora, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém. E até a próxima. Valeu. Valeu.